igreja com a paz de Deus, irmãos, pode sentar. Aleluia. Graças a Deus estamos aqui reunidos na presença do nosso Deus. Coisa maravilhosa. Quando nos reunimos na casa do Senhor para louvar e bendizer o nome do Senhor. Irmãos, eu quero já de imediato os irmãos abram as vossas Bíblias em Joel, capítulo 2, versículo 28. Aleluia. Depois nós vamos ler em Atos 2. Em Atos capítulo 2. Aleluia. Quem tem o exemplar aí? A Bíblia Sagrada. Aleluia. A Bíblia Sagrada, irmão, ela realmente é um exemplar. É aquela que realmente, aleluia, que fala da palavra de Deus. O celular, se quem às vezes não tem a Bíblia, tiver o celular, pode usar também o celular. Mas o celular não é a Bíblia. O celular contém a Bíblia pelo aplicativo, né? Aleluia. Mas quando você carrega a sua espada, aleluia, ela não se posiciona muito, ela nos dá mais força como soldado de Cristo. Ela nos condiz mais como soldado de Cristo. Ela não só vê mais com o celular, todo mundo tem um, né? O celular realmente, mas a Bíblia, nós sabemos que nós carregamos, aquele está portando ali uma palavra, a palavra de Deus, está na Bíblia, né? Vamos ter, diz assim: e há de ser, nós estamos falando do Espírito Santo, pastor de Deus já estava falando, né? Vamos dar continuidade a essa mensagem. Há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naquele dia derramarei o meu Espírito, e mostrarei prodígio no céu, na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em treva, e a lua em sangue, antes que venha o grande dia, terrível dia do Senhor. Há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque o monte Sião e Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor me tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Aleluia. Agora, Atos capítulo 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento vermelho impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Aleluia. Amém. Graças a Deus, irmãos, pode sentar. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, vou falar hoje sobre o Espírito Santo. Aleluia. Pai, Filho e Espírito Santo. Se nós voltar no Velho Testamento, irmão, nós vamos ver a ação muito pouca do Espírito Santo, né? Nós não vamos ver uma ação do Espírito Santo como nós vemos no Novo Testamento. Nós vamos ver no Velho, aleluia, uma ação tão grande assim do Espírito Santo. Nós vamos ver mais a ação de Deus com o povo de Israel. Aleluia! Glória a Deus. E a ação de Deus com o povo de Israel, irmãos, ele era a nação de Israel. Aleluia. Glória a Deus. Deus não se expandia para as outras nações. O Evangelho, a palavra, restrita ao povo de Israel. Porque Deus queria mostrar, aleluia, o direcionamento do povo de Israel com a Canaã material, com a Canaã material. Aleluia. E o povo tirou lá, Moisés tirou o povo da mão de Faraó com um grande mão, aleluia. Mas Deus no comando, aleluia. Deus se revelava ao homem. É tanto que nós vamos ver, irmão, Deus, ali onde Moisés ia, Deus ia ali naquela nuvem. A nuvem acompanhava.
Quando eles estavam lá na tenda, a nuvem chegava, aleluia, o povo via a nuvem, mas só Moisés ouvia Deus falar. O povo não ouvia. Deus falava com Moisés, o povo só escutava. Aleluia, glória a Deus. Mas havia um plano para a descida do Espírito Santo. Havia um plano para a vida de Jesus e também para a descida do Espírito Santo. Mas nós vamos ver esporadicamente, houve alguma salvação, né, como Naamã, né, que era de outra província, que era de outro lugar. Naamã saiu dali, irmãos, ele, através da cura milagrosa, aleluia, ali no Rio Jordão, ele foi curado, a sua lepra também, irmãos, ele saiu dali, aleluia, um outro Naamã. Um Naamã chegou aqui na mão do Deus, saiu dali curado, restaurado, não só restaurado das suas feridas, dos seus machucados, mas restaurado também pela vida espiritual. Nós vamos ver Ruth também, uma mulher, aleluia, uma mulher que não era moabita. O povo moabita adorava o Deus Moloque, faziam sacrifício de crianças, aleluia, mas através do testemunho de Noemi, aleluia, da vida de Noemi com Deus, Ruth também saiu dali convertida, aleluia, porque ela disse, convertida não, porque ela disse, o teu Deus é o meu Deus. Ela está dizendo assim, Deus Moloque não faz mais parte da minha vida, o teu Deus faz parte da minha vida agora. Glória a Deus, você nem guiado pelo meu Deus, porque vi, aleluia, o que teu Deus tem feito. Eu vi que Deus trabalha na tua vida, aleluia. Ela foi nessa função. Nós vemos também a viúva Raabe também, aleluia, ao deixar os espias, ao guardar os espias ali, irmãos, aleluia, ela também foi protegida e também foi convertida ao Evangelho. Então, o Evangelho esporadicamente houve algumas salvações aí no Velho Testamento, mas não era ainda um trabalho do Espírito Santo, era um trabalho esporadicamente. Então o Espírito Santo agia na vida de Elias, na vida de Moisés também agia na vida de Eliseu, aleluia, glória a Deus. Mas no resto da congregação não. Essa congregação ficava, aleluia, pelos que os profetas falavam. Porque Deus falava aos profetas e os profetas falavam, aleluia, glória a Deus. Mas não vem com Joel falando, aleluia, no capítulo 2, versículo 28, que nos últimos dias derramaria sobre toda a carne, derramaria o seu Espírito Santo sobre toda a carne. O aleluia não ia ficar restrito, aleluia, a esse, a B e C, mas que aleluia, todos iriam também, aleluia, sentir esta alegria, sentir o Espírito Santo, sentir a força do Espírito Santo, ser dirigido pelo Espírito Santo, aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, o Espírito Santo, aleluia, glória a Deus, no trabalho da igreja, na formação da igreja, ele tem uma importância muito grande. Aleluia! Glória a Deus! Nós vamos ver um pouquinho antes, quando Jesus falou, quando Jesus despediu, que ele estava indo para o céu. Jesus estava já, aleluia, se despedindo, queria voltar ao céu. Ele disse, eu vou, mas não vou deixar vocês sozinhos. Aleluia, glória a Deus. Pedro, eu não vou deixar você sozinho. Aleluia, estou conjecturando, irmãos, aleluia. Mas mais ou menos, digamos assim, João, não vou deixar você sozinho. Aleluia, glória a Deus. Todos os discípulos, irmãos. Tiago, não vou deixar você sozinho. Aleluia. Não vou deixar vocês sozinhos, não vou deixar vocês desamparados. Eu enviarei o Consolador, para que onde você esteja, Ele vai estar com você. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aí, irmãos, o discípulo, irmãos, aleluia, apesar deles estarem com Jesus, deles conviverem com Jesus, né? Os 12 conviverem com Jesus, aleluia,
glória a Deus, mas faltava a eles algumas coisas, algumas pendências para Deus mudar as suas vidas. Aleluia. Porque, irmãos, por mais crente que nós somos, irmãos, nós precisamos da força espiritual. Aleluia. Glória a Deus. Porque vemos, irmãos, aleluia, porque a maioria da classe cristã são classe simples, pessoas simples, aleluia. Geralmente não são pessoas estudadas, não são pessoas concursadas, glória a Deus, não são pessoas que falam bonito, aleluia, jamais, aleluia, glória a Deus. E precisa, aleluia, do Espírito Santo, aleluia, glória a Deus, aleluia. E é o Espírito Santo que muda. Aí Jesus falou: ficai em Jerusalém, que de lá vós serão revestidos de poder. Oh, aleluia, glória a Deus. Não saia de Jerusalém, não arrede o pé de Jerusalém. Aleluia, glória a Deus. Porque lá, aleluia, eu vou vos encher. Eu vou vos encher. Eu vou vos encher. Aleluia. De poder, irmãos. Encher de poder. Eu vou encher vocês de poder. Porque o Espírito Santo vai, aleluia, mudar vocês. O Espírito Santo vai ser a locomotiva de vocês. O Espírito Santo vai ser a força de vocês. E nós vemos em uma ação do Espírito Santo, não só neles, não, até em Jesus. Nós vemos muito bem quando Jesus foi batizado. Aleluia, João batizou, João quando acabou de batizar, desceu, o Espírito Santo desceu em forma de pomba. Aleluia, e pousou sobre a cabeça de Jesus. Aleluia. Como a importância que tem o Espírito Santo no corpo, no meio da igreja, no meio do povo de Deus. Aleluia. E onde ele está, irmão, a mudança, a transformação, aonde ele está, irmão, aleluia, glória a Deus. O crente tem força, o crente tem ousadia, aleluia, glória a Deus. O crente tem coragem, aleluia, glória a Deus. O crente tem coragem para louvar a Deus, aleluia. Tão simples, uma irmã simples, uma irmãzinha simples ali, aleluia, que conduz a vassoura, vai na casa, ou mesmo trabalhando no seu emprego ali, outros trabalham. Irmãos, aleluia, Deus começa a usar no louvor, aleluia, aquela irmãzinha começa a cantar com tanta unção, sem nunca concursar uma música, sem nunca estudar música, aleluia, glória a Deus. Isso, irmão, é tudo ação do Espírito Santo, aleluia. E diz que eles ficaram em Jerusalém, irmãos, aleluia, e eles começaram a ir, aleluia. Irmãos, a descida não foi assim, né? Eu vou hoje, eu vou amanhã, aleluia. Tem muitos irmãos, aleluia, que às vezes começam uma campanha, aleluia, ele quer que Deus, que o caso dele seja resolvido no primeiro dia da campanha. Aí ele vem no segundo dia, no terceiro dia desanima, não aconteceu nada, não vou mais na campanha não. Não fui curado, aleluia, meu problema não foi resolvido. Irmão, continua na campanha, irmão, aleluia, isso é 7 dias, 7 dias, são 3 dias, 3 dias, aleluia, isso é 30 dias, 30 dias, mas prossegue na campanha. Porque o Espírito Santo vai agir. O Espírito Santo vai agir, aleluia, glória a Deus, aleluia. Temos certeza, irmão, que você vai passar. O Espírito Santo passar aí, você está aí, irmãos, aleluia. Glória a Deus, o seu Espírito ligado no trono, ele vai, aleluia, de encontro com você. Ela vai. E diz, irmãos, que eles ficaram lá, irmão. E no 10º dia, diz que o Espírito Santo desceu. Aleluia. E encheu, aleluia, todo o cenáculo. Né? Aleluia. Olha, irmãos, eles não congregavam eles não estavam em nenhuma sinagoga, eles estavam congregando num lugar, aleluia, glória a Deus, que não era sinagoga. Aí, aleluia, mas está neste lugar, aleluia, o Espírito Santo desceu neste lugar, aleluia, e diz que todos foram batizados com o Espírito Santo. Todos foram cheios, aleluia, aleluia, do Espírito Santo, aleluia, glória a Deus.
Irmãos, nós estamos vendo poucos batismos nos últimos dias. Aleluia. Diz que, irmão, o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado. Aleluia. A salvação, aleluia, a pregação do Evangelho, ela começou a surtir efeito, porque o Espírito Santo começou a agir. Aleluia. Os discípulos saíram cheios do Espírito Santo e começaram a pregar o Evangelho. Aleluia. E Deus começou a salvar, porque o Espírito Santo convence. Aleluia, glória a Deus. Não desista de pregar o Evangelho. Não desista de falar do amor de Deus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, quando eu fui designado para dirigir o trabalho em Araçatuba, glória a Deus, eu não dormi de noite. Eu fiquei à noite imaginando. Quando eu chegar lá, na congregação, eu já vou para a rua, já vou levar a colheita e vou ficar pegando de porta em porta. E fui. Aí nós fomos um salãozinho bem pequeno, irmão, que o irmão alugou lá, um salão pequeno. E eu evangelizando, primeiro culto nada, segundo culto nada. Falei, meu Deus do céu. Eu comecei a enfraquecendo, comecei ficando meio triste. Glória a Deus, aleluia. Mas irmãos, aleluia, Deus começou a mandar pessoas, preparar pessoas. Irmão, eu encontrei uma família lá, irmãos, aleluia, glória a Deus, que era do Ipiranga, antigamente era do Ipiranga, mas tinha um irmão lá, aleluia, que pregava, saía para as igrejas pregando, aleluia, glória a Deus, e começou a ficar conosco lá na igreja, começou o miolo. Glória a Deus, o Espírito Santo começou a mandar, irmãos, aleluia, glória a Deus, o Espírito Santo começou a trabalhar, aleluia, glória a Deus, irmãos, quem trabalha é o Espírito Santo, aleluia, é por isso que o Senhor fala, aleluia, que o Senhor trabalha até hoje, aleluia, mas o Espírito Santo, irmão, ele chora com um gemido inexprimível por nossas vidas, por nossas causas, aleluia, glória a Deus. Ele está lá, aleluia, convencendo o irmão, a irmã. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Você está aqui porque o Espírito Santo trouxe você aqui, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, irmãos, aleluia. A força do Espírito Santo, nós não somos ninguém. Aleluia. Glória a Deus. Com a força do Espírito Santo, irmãos, aqueles irmãos, aleluia, glória a Deus, se uniram. Aleluia. Diz que eles ficaram unidos no partir do pão, se reuniram ali no partir do pão. Quando fala no partir do pão, irmãos, era culto da casa do irmão, era culto da casa da irmã, na casa do fulano, na casa do ciclano, aleluia, eles não começaram, aleluia, não paravam mais. Aleluia. Por isso aleluia, as autoridades começaram a prender o Pedro, aleluia. E quando o Pedro estava preso lá, as irmãs estavam orando, aleluia, glória a Deus. E disse que as cadeias se soltaram lá. E quando eles iam orando, aleluia, quando der pé, Pedro estava na porta, batendo para entrar, aleluia, glória a Deus, porque é o Espírito Santo, aleluia, glória a Deus, foi lá abrir as cadeias para Pedro estar lá. Ô irmão, aleluia. Glória a Deus, o Espírito Santo trabalha, irmãos. Não se preocupe, aleluia, teu filho não está vindo hoje na igreja, mas ele vai vir. Porque o Espírito Santo está falando com ele. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, quando eu me afastei do Evangelho aos 18 anos, e eu fiquei uns tempos sem ir na igreja, aleluia. Quando eu vi um irmão, eu descia, eu cortava caminho, para não passar pelo irmão. E às vezes, quando chegava o irmão na casa da minha mãe, eu saía pelas portas do fundo, depois eu perguntava, o irmão já saiu, eu voltava. Só que um dia eu encontrei com o irmão, não tive jeito de sair, eu estava na casa da minha tia, ele chegou lá. E a primeira coisa que ele falou, ô irmão Raimundo,
Maravilha te encontrar aqui. Vai no culto hoje? Olha, não sei não. Vamos lá no culto, irmão. E o Espírito Santo ali trabalhando. Quando a quarta vez que ele falou, tá bom, eu vou. Né? O Espírito Santo martelando aqui no meu coração. Aleluia. Vai no culto, vai. Aceita, vai. Irmãos, eu fui. Daquele dia que eu fui, não voltei mais para o mundo. Daquele dia que eu fui, aleluia, glória a Deus, voltei para Jesus. E fiquei e continuei. Porque o Espírito Santo, aleluia, glória a Deus, me convenceu. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, aleluia. Você não está sozinho aqui no mundo, não. Aleluia. O Espírito Santo está ao seu lado. Aleluia. O Espírito Santo não, ele abre barreira, ele abre caminho. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Irmãos, aleluia. Pode ser aquele que ele está no tráfico, pode ser onde que ele estiver, irmão Deus. O Senhor vai buscar ele lá. Aleluia. Irmãos, onde tem mais gente se convertendo nas cadeias, porque os irmãos estão pregando lá e o Espírito Santo está salvando. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Homens que a sociedade não queria mais saber deles. Aleluia. Homens que a sociedade, aleluia, não quer mais dentro da sua. Aleluia. Deus vai lá e salva. Glória a Deus. O Espírito Santo vai lá e salva. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes falam no Brasil para ter uma pena de morte. Sabe por que não tem, irmão? Porque Deus não deixa. Aleluia. Deus não deixa. Mas precisava, porque fulano estava morrendo muita gente. O tempo todo morreu gente, irmão. O tempo todo, aleluia, que existe o mundo morre. Porque morre gente? Porque o inimigo jaz do maligno. Por que morre tanta gente? Porque o mundo jaz do maligno, irmão. Aleluia, não tem condição de prender todo mundo, nem tem condição de matar todo mundo, aleluia. Por isso, irmão, nós deixamos a mão de Deus. Aleluia, glória a Deus. E o Espírito Santo vai lá buscar-nos. Aleluia. Diz que a pessoa fez a parábola que Jesus falou, que o mundo fez a festa. Aleluia, e convidou todas as pessoas importantes do lugar. E ninguém foi. Ninguém foi, então vai atrás daqueles que vai nos valados, vai nas favelas, vai nos lugares, traz as pessoas. Irmãos, aleluia, o evangelho pode ter sido oferecido para pessoas importantes, mas as pessoas importantes não querem. Aleluia, Deus falou, não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Glória a Deus, aleluia. Nós não éramos sãos, mas éramos doentes, mas Deus nos trouxe e nos restaurou pelo seu poder, pelo seu Espírito, Ele nos restaurou. Aleluia, glória a Deus. Nós não éramos bons, não somos bons, aleluia. Glória a Deus. Mas Deus tem misericórdia de nós. Aleluia, glória a Deus. O Espírito Santo vai lá, irmãos. Aleluia, nos tira do buraco, nos tira, aleluia, de onde nós estamos e traz para uma luz gloriosa. E vem hoje, irmãos, eu estou aqui de paletó e gravado. Mas eu, no passado, nem paletó eu tinha. E talvez se eu tivesse no mundo, nem um paletó eu tinha. Mas graças a Deus, irmão, o Senhor nos tirou de lá. Aleluia. E o Senhor está aqui, irmãos, aleluia. E o Senhor está falando para me falar. Aleluia, glória a Deus, que o Senhor está aqui. E o Senhor vai te curar. O Senhor vai curar a sua família. Vai, aleluia. O que está faltando para completar, Deus vai completar. Aleluia. Não duvide, não. O Espírito Santo está trabalhando. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Não pare, aleluia, de orar. Não pare, aleluia, glória a Deus, que está aqui. Não pare, aleluia. Glória a Deus, é o que o Senhor está falando para mim, falar para você aqui, aleluia. Glória a Deus, não pare, aleluia, continue, aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Irmãos, o inimigo, irmãos, trabalha para destruir, aleluia. Mas Jesus trabalha, glória a Deus, para que nós venha ser restituído. Oh, glória a Deus, aleluia. Quantas pessoas não foram restituídas ali quando Jesus andava por ali, aleluia. Glória a Deus.
Quantas pessoas não foram restituídas, irmãos, aleluia, glória a Deus, depois que Paulo adentrou na Grécia, adentrou em Roma, aleluia, glória a Deus, quantas pessoas não chegou à presença de Deus, aleluia, foram muitos, irmãos, e Pedro, aleluia, continuou, aleluia, pregando ali, irmãos, aleluia, Deus falando através do seu Espírito, e Deus continua falando através do seu Espírito, Deus não se cansa de falar, aleluia, vem antes que a porta se feche, vem antes que a porta se feche, e uma voz falar, não há mais lugar, a porta está aberta, e o Espírito Santo continua conosco, só que vai chegar um dia que ele vai sair, vai ser retirado, o Espírito Santo vai ser retirado, irmãos, aleluia, aí nós vamos ver quem vai sustentar, quem vai estar ainda, é o inimigo na destruição, aleluia, glória a Deus, mas o Espírito Santo ainda está trabalhando, ele trabalha, aleluia, nas nossas vidas, para que nós possamos, aleluia, glória a Deus, alcançar a glória do Senhor, para que nós possamos ter força para vencer, para que nós possamos, irmãos, aleluia, glória a Deus, não deixar nada nos dominar. Nós vemos, irmãos, nós vemos aqui quantos tempos essa profecia de Joel, aleluia, capítulo 2 de Joel, versículo 28, há quanto tempo não tinha acontecido, aleluia, talvez ninguém nem cresce que haveria esse derramamento, irmão, vem aqui o derramamento do Espírito Santo, aleluia, glória a Deus, o Espírito Santo está atuando, irmãos, aleluia, ainda em muitas vidas, em muitos corações, aleluia, glória a Deus. Eu sei que há uma intervenção do inimigo mesmo no meio do povo evangélico, aleluia, o inimigo entra ali disfarçadamente, tentando mostrar um outro caminho, aleluia, mas você não se engana quando você está com o Espírito Santo, o Espírito Santo te guia, glória a Deus, aleluia, pelo caminho certo. O Espírito Santo é quem te guia, ele é o nosso guia, ele é a nossa proteção, aleluia, ele é a nossa força, ele é o nosso gás, ele é o nosso combustível, aleluia, glória a Deus. E quando nós sentimos falta dele, nós vamos buscar ele, irmão. Nós sentimos que ele não está fugindo de nós, nós vamos buscar e ele vem de novo, aleluia, glória a Deus. Onde Nilson? Aleluia. Glória a Deus. Amém, igreja? Aleluia. Graças a Deus, né? Deus é bom, e as suas misericórdias são eternas.